A morte do príncipe Philip na sexta-feira marcou o fim do casamento mais duradouro da coroa britânica. Ao lado da rainha Elizabeth II, Philip aproximou a monarquia dos súditos e cumpriu com dedicação seu papel institucional ao longo de mais de 7 décadas. O correspondente Pedro Vedova conta agora quem era Philip. O príncipe que levou para a família real doses de bom humor e também piadas que às vezes passavam do ponto. As 99 badaladas lembravam a idade do príncipe Philip e preenchiam o silêncio de um povo acostumado com ele. Quando quase 90% da população britânica nasceu, Philip já era o marido da rainha. As bandeiras a meio mastro em todo o país sinalizam um vazio. É como se Elizabeth II tivesse perdido uma metade. Foram 73 anos de casados. O príncipe e a futura rainha se casaram aqui, na abadia de Westminster. E antes da cerimônia, Philip largou o cigarro para agradar a Elizabeth. Ele também renunciou à cidadania grega para se naturalizar britânico, abandonou a igreja ortodoxa da Grécia para virar anglicano e abriu mão de todos os títulos gregos para ganhar os britânicos. Mas sempre foi conhecido como o marido da rainha. Ele também era chamado de Duque de Edimburgo. O título vem do latim dux, significa aquele que conduz. E Philip conduziu a realeza britânica à modernização, na direção do povo comum. O príncipe convenceu a coroa a transmitir o casamento deles. 2.000 pessoas assistiram na abadia e dezenas de milhares aguentaram o frio do lado de fora. Mas o sucesso maior foi na cerimônia pela TV. O casamento real se tornou uma tradição bilionária para o Reino Unido. Charles e Diana, William e Kate, Harry e Meghan, todas essas cerimônias aumentaram a popularidade da realeza. O arcebispo que celebrou o último casamento real declarou que Philip ensinou que é sempre possível mudar e melhorar. O antecessor dele, que casou Elizabeth e Philip, pediu ao casal paciência, simpatia e tolerância. Mas os dois não seguiram esse conselho logo de cara. Aos 7 anos de casados, ela foi flagrada tacando um sapato na direção do marido, fazendo ameaças, e de repente ela se tocou que estava fazendo tudo isso em frente à imprensa que cobria a visita à Austrália. A rainha teria dito: "Sinto muito por esse pequeno interlúdio", mas todos sabem que isso acontece em qualquer casamento. Quando fizeram as bodas de ouro, Elizabeth prestou uma rara homenagem pública ao marido. Philip é alguém que não aceita elogios facilmente, mas que tem sido pura e simplesmente a minha força, o meu guia, todos esses anos. Eu e toda a minha família temos com ele uma dívida maior. Philip ajudou a transformar uma mulher que, segundo frequentadores da corte, reclamava que o rosto doía de tanto que precisava sorrir. O príncipe gargalhava sem esforço. Era o alívio cômico nos eventos tomados por protocolos. Foram quase 5.500 discursos até ele se aposentar 4 anos atrás. O marido da rainha tinha uma tirada clássica. É com grande prazer que declaro essa coisa inaugurada, o que quer que isso seja. Às vezes a gracinha virava preconceito. Ele alertou o menino que queria ir para o espaço que ele era gordo demais para ser astronauta. Comentou que uma caixa de fusíveis parecia instalada por índios e muito mais. Esse historiador conta que a imprensa colecionava gafes em manchetes. Eram comentários nesse sentido que, terrivelmente, mostravam um lado mais humano, um lado mais fora do protocolo em comparação à rainha Elizabeth, que vai ser vista sempre pintada na imprensa britânica desde o início como uma rainha sem carisma. Quando a Inglaterra está começando a passar uma crise econômica, ele dá uma entrevista para os Estados Unidos dizendo que, poxa, essa crise está péssima, talvez eu tenha que jogar menos polo. Ele se mostra como esse ser que está preocupado com a situação, mas é uma situação da classe social da onde ele vem, do mundo dele. A velha aristocracia descrevia Philip como um homem de risada barulhenta e certa truculência. O futuro sogro tinha medo de como a opinião pública britânica reagiria a um príncipe grego de antepassados alemães. A família de Philip mudou o sobrenome Battenberg para Mountbatten para soar menos alemão. O romance acontecia 1 ano depois da Segunda Guerra. O ressentimento contra a Alemanha era muito vivo. Elizabeth nunca deu bola para isso. A família dela também tem origens alemãs. Os Saxe-Gotha-Coburg viraram Windsor, pelo mesmo motivo. Na verdade, os dois eram primos de 3º grau.
Depois que casou, o marido da rainha continuou como príncipe, porque a monarquia britânica só permite que vire rei um herdeiro do trono. Agora, essa regra não vale para a mulher de um monarca, que aí sim pode ser chamada de rainha. Esse protocolo evita a confusão machista de acharem que um rei consorte, aquele que acompanha, manda mais do que a rainha, quem tem poder de fato. Logo de cara, a coroa informou que Philip deveria se curvar à esposa e andar sempre 2 passos atrás da herdeira do trono. Virou um rei do lar. Ele foi um grande entusiasta, era um entusiasta de novas tecnologias, de novas produções industriais, do avanço da ciência e até de eletrodomésticos. Ele participou de reformas nos palácios em que ele implementou alguns eletrodomésticos novos, enfim. O árbitro doméstico. Quando a princesa Diana morreu, o pedido era para ele cuidar bem dos garotos. E ele respondeu que era exatamente isso que eles vinham fazendo. O Duque tinha um olhar para o futuro. 4 livros publicados sobre meio ambiente, tecnologia, vida animal. Ele chegou a dizer que gostaria de ser um vírus mortal para resolver o problema da superpopulação. Mais uma gafe. Foi uma pandemia que obrigou o casal nonagenário a ficar trancafiado no castelo. Em fevereiro, Philip passou 4 semanas no hospital fazendo tratamento contra uma infecção e um procedimento cardíaco. Ele voltou frágil para casa. Na última sexta, Sua Majestade anunciava a morte do amado marido. É na rainha e na família real que o primeiro-ministro pediu para a nação pensar. And her family, that our nation's thoughts must turn today. Essa menina já aprendeu que o príncipe sempre esteve lá e protegia a rainha. He would always protect her and everything. Ele acha que é o fim de uma era e que é preciso acompanhar uma família que perdeu agora o seu grande apoio. Seemed like he had a close connection with the people. O Reino Unido mostrou que Elizabeth II não ficou sozinha. A mulher que leva a coroa agora é carregada pelos súditos.